Bom, a concentração de alguns medicamentos, ela pode ser expressa em porcentagem. Aqui, por exemplo, a gente tem um soro de glicose a 5%, o soro fisiológico a 0,9%, uma ampola de cloreto de potássio a 19,1% e o Neosine a 4%. E o importante agora é a gente entender o que isso significa. Quando eu falo que eu tenho um soro de glicose a 5%, isso significa que eu tenho 5 gramas de glicose dissolvidos em 100 ml de solução. Neste caso, olha, cloreto de sódio 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de solução. Então, eu sempre estou te contando quanto do princípio ativo que tem dissolvido em 100 ml de solução. O total é sempre o 100, por isso que a gente utiliza o porcento, né? Porcento significa porcento. Vamos resolver agora alguns exemplos de vida prática. A gente vai utilizar a regra de 3 para resolver, e a gente tinha combinado lá atrás, há um tempão, que na primeira linha a gente escreve a referência, que é uma coisa que a gente já sabe, que está escrito na bula, no rótulo do medicamento. E na segunda linha a gente escreve o nosso problema, que é o que a gente quer calcular, né? O que a gente quer saber. Então, por exemplo, quantas gramas de glicose há em 500 ml de uma solução glicosada a 5%? 5%, gente, é a nossa referência. Só que esse valor escrito dessa forma não te ajuda a fazer cálculo, não te ajuda a montar uma regra de 3. Então, a gente vai reescrever 5% como sendo 5 gramas em 100 ml, porque é isso que significa 5%, né? Então, agora eu tenho, olha, uma coluna de gramas e uma coluna de ml. A minha referência é que eu tenho 5 gramas em 100 ml. Mas eu quero saber quanto que tem em 500, né? Então, 500 vai ser x. E aí é só multiplicar cruzado. Quando a gente multiplicar cruzado, a gente chega em x igual a 25 gramas de glicose. Isso significa, né, que naqueles 500 ml de soro tem 25 gramas de glicose e o restante foi completado com água para poder fazer a solução, tá? Número 2. Quantos gramas de glicose há em 1 litro de uma solução glicosada a 5%? Então, de novo, né? A minha referência é esse valor aqui, acompanhado do símbolo de porcentagem. 5% eu preciso reescrever como 5 gramas em 100 ml. Aí eu tenho uma coluna de gramas e uma de ml. São 5 gramas em 100 ml. Eu quero saber quanto que tem em 1 litro. Eu não posso vir aqui e escrever 1, né? A gente já viu que aqui embaixo eu tenho que escrever 1000, porque 1 litro é igual a 1000 ml, né? Aqui x. Agora é só multiplicar cruzado. E aí a gente descobre que x é igual a 50 gramas de glicose. Número 3. Quantos gramas de glicose tem nessa ampola aqui? Então, a gente tem uma ampola de 10 ml, onde 25% é de glicose. Então, 25%, né, é a nossa referência. Eu preciso reescrever 25% como 25 gramas em 100 ml. Grama ml. Então, são 25 para 100. Nessa ampola só tem 10, né? Então, o 10 aparece aqui embaixo. E aqui aparece x. Quando a gente multiplicar cruzado, a gente vai descobrir que dentro dessa ampola ali, olha, tem 2,5 gramas de glicose.
Vou fazer a 4 para vocês tentarem fazer a 5 e a 6 sozinhos, tá? Então, olha a 4. Quantos gramas de cloreto de sódio tem em uma solução fisiológica de 250 ml a 0,9%? Então, olha, o 0,9% que é a sua referência. A sua referência, nesse caso, sempre está em porcentagem, né? Então, a gente vai escrever, olha, 0,9% significa 0,9 gramas em 100 ml. Grama. Então, já fiz a minha primeira linha, né? Que é a linha da referência. Porém, eu quero descobrir quanto que tem numa bolsa de soro de 250 ml. 250 vai ser X. Agora, a gente multiplica cruzado, usando aí a calculadora, tá? Passo a passo ou tudo de uma vez, da forma que você preferir, né? Lembrando que para a gente calcular isso aqui direto na calculadora, a gente multiplica essa diagonal, que tem os dois números, e depois divide por esse outro número aqui que sobrou. A gente pode fazer isso tudo de uma vez. E aí, quando você fizer, você vai chegar em 2,25 gramas, né? Então, significa que numa bolsa de soro de 250 ml, tem 2,25 gramas de cloreto de sódio. Agora, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e tentassem resolver a 5 e a 6 sozinhos. E aí, eu vou resolvendo aqui para você conferir se você chegou na resposta, tá? Na 5, você tem que ter chegado que o X é igual a 2 gramas. E na 6, X igual a 0,4 gramas. Se você tiver chegado nessas duas respostas, você pode adiantar o vídeo, né? Quem não chegou, olha só, 20% é a sua referência. 20% precisa ser reescrito como 20 gramas em 100 ml. 1 grama ml. São 20 gramas em 100 ml. Só que essa ampola aqui, ela não tem 100 ml, né? Ela só tem 10. Então, ml debaixo de ml, ali aparece o 10, aqui aparece o X. Agora é só multiplicar cruzado, que a gente chega em X igual a 2 gramas de cloreto de sódio. Na 6, né? Na 6 a minha referência é o 2%. Então, você tem que lembrar que 2% significa 2 gramas em 100 ml. Então, grama e ml. Porém, você não quer saber em 100 ml, você quer saber só em 20, porque a sua ampola tem 20. 20 X. Multiplicando cruzado, a gente chega naquele valor ali. X é igual a 0,4 gramas de lidocaína. Quem ainda está com dificuldade nessas questões aqui, pode pegar agora os exercícios do slide para fazer, tá? Os primeiros exercícios do slide, lá tem a resposta. E aí você pode tentar fazer e conferir, ver se dá certo. Vamos fazer a 7 agora. Olha só. Prescrição médica, né? 15 gramas de glicose de 12 em 12 horas. E a gente tem disponível essa ampola de glicose aqui. Deixa eu só pegar essa colinha aqui, ó.
Tem várias maneiras de resolver, tá? Dá para resolver por raciocínio lógico, quem preferir. Eu vou continuar resolvendo por regra de 3, que é para não ficar confuso. Porque senão eu resolvo de mais de uma maneira e a gente já viu que não dá certo. Então, eu vou usar a regra de 3 da forma que a gente fazia. Primeira linha referência, segunda linha problema. Então, qual que é a sua referência, né? A sua referência é esse valor que está escrito aqui, ó. 50%. Então, a minha referência é o 50%, só que esse 50% para eu conseguir trabalhar tem que estar escrito como 50 gramas em 100 ml. É isso que significa 50%, né? Então, a gente vai ter uma coluna de gramas, uma coluna de ml. 50 gramas em 100 ml. Agora, na segunda linha, a gente coloca o nosso problema, que costuma ser a prescrição médica, né? O que você quer calcular. O paciente, ele precisa tomar 15 gramas. Então, aqui é o 15 e aqui é o X. Quando a gente multiplicar isso aqui cruzado, a gente vai chegar que X é igual a 30 ml. Então, eu tenho que dar 30 ml para o meu paciente, né? E eu quero saber quantas ampolas que eu vou dar para o paciente, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aí, para a gente saber quantas ampolas, a gente tem que saber quanto que cabe em cada uma, né? Mas isso aqui é uma conta fácil de fazer de cabeça. Nesse caso, 30 ml significam 3 ampolas, porque cada ampola tem 10, né? Aí a gente chega nessa resposta. Vamos fazer a 8 agora. Bom, foi prescrito cloridrato de levomepropamizina, 40 miligramas, via oral, e a gente tem disponível essa parada a 4%. Então, não tem muito segredo, é só questão de treino, igual a gente fazia com as anteriores, tá? 4% é a sua referência agora. Então, você precisa lembrar o que significa 4%. Significa 4 gramas em 100 ml. Então, grama. Eu reescrevo, né, dessa maneira, para ficar organizado, para eu conseguir enxergar. Então, eu sei que tem 4 gramas dissolvidos em 100 ml. E aí, eu tenho que dar para o meu paciente 40 miligramas. Só que eu não posso vir aqui e escrever 40, né? Porque essa coluna aqui é de gramas. Então, eu tenho que fazer a transformação. Ou eu transformo esse valor aqui em gramas, para eu poder escrever, ou eu transformo o valor de cima em miligramas, que é o que eu acho sempre mais fácil. Por que é mais fácil, né? Porque a gente sabe, né? A gente tem que saber que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, você consegue calcular de cabeça quanto que são 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. É uma conta fácil, né? 4 gramas é o mesmo que 4.000 miligramas. Então, aqui vai ficar o X, né? Transformei o 4 em 4.000. Agora, a gente multiplica aqui cruzado. E aí, a gente vai chegar em 1 ml, né? X é igual a 1 ml. Então, significa que para atender a prescrição médica, eu vou administrar 1 ml. E aí agora, né, quem não assistiu a aula anterior pode pegar as questões do slide que envolvem prescrição médica e medicamento disponível para tentar fazer também. Eu vou fazer a questão 9 com vocês, a 10 eu vou deixar para explicar em sala de aula, porque para a gente fazer a 10 eu preciso que vocês tenham entendido todas essas anteriores. Então, a 9 ela é uma questão de concurso público, e aí está escrito o seguinte, ó. Um ambulatório dispõe de glicose 50% em ampolas de 20 ml. Para atender a prescrição médica de glicose 20 gramas de 12 em 12 horas por via endovenosa, o profissional de enfermagem necessitará, respectivamente, de
Então, é a mesma coisa que eu estou te perguntando, né? Só que aqui está escrito em forma de texto. Talvez você prefira, né? Fique mais fácil para você enxergar se você fizer assim, ó, dessa maneira que a gente sempre faz. Qual que é a prescrição médica? 20 gramas, né? Que está escrito aqui, ó. E o que que a gente tem disponível? A gente tem disponível a glicose 50%, cola de 20 ml a 50%. Então, eu só reescrevi o que já estava escrito ali no meu problema da forma que a gente está acostumado a enxergar, né? Mas é só uma questão de português. Nem precisa reescrever se você conseguir enxergar. Então, o que que a gente vai fazer sempre? A gente sempre vai pegar a nossa referência. A nossa referência é o valor de porcentagem. Então, 50%, gente, significa... Aliás, tenta pausar o vídeo e resolver, agora que eu reescrevi dessa forma, tá? Eu vou continuar resolvendo aqui, ó. 50%, né, significa 50 gramas em 100 ml. Então, você tem uma coluna de gramas e uma coluna de ml. E quanto que a gente quer dar, né? Quanto que o paciente vai tomar? Ele vai tomar 20. 20 é X. Se você multiplicar aqui cruzado, você vai descobrir que X dá 40 ml. Como é uma questão de marcar, né? Só pode ser a letra C. Mas vamos só terminar para a gente ver que nesse caso, realmente 40 ml significa 2 ampolas. Por quê? Porque nesse caso, cada ampola tem 20 ml, né? Então, 40 dividido por 20 dá 2. Nesse caso, 40 ml é o mesmo que 2 ampolas. Então, é isso. Eu espero que agora tenha ficado mais fácil para vocês entenderem. Tentem refazer todas essas questões aqui sozinhos. Se vocês não pausaram o vídeo, só acompanharam eu resolvendo. E tente fazer as slides também. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Até mais!